Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não o encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Nós vemos no domingo, nesse terceiro domingo da Quaresma, onde nós refletimos sobre esse Evangelho, onde Jesus, primeiramente, ele nos traz 2 casos de uma coisa que aconteceu, de coisas inesperadas que aconteceu. Primeiro, aqueles galileus que estavam realizando o seu sacrifício. Pilatos vai ali prendê-los e vai matá-los. E vai misturar o sangue desses galileus com o do sacrifício que eles ofereciam. Depois nós temos um outro fato inesperado, que é a queda da torre de Siloé, onde ali matou aquelas pessoas. Veja que ninguém esperava que aquilo acontecia, mas depois desses 2 fatos, Jesus ele vai falar uma coisa importante. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todo do mesmo modo. O que significa morrer do mesmo modo? Significa que esses homens, eles não esperavam que aquelas coisas acontecessem. E por isso, por não esperar que aquelas coisas acontecessem, a morte chegou a eles de surpresa. E é isso que Jesus Cristo nos chama a atenção. Porque se nós não nos convertermos, se nós não aproveitarmos o tempo que o próprio Deus nos dá, nós iremos morrer da mesma forma, sem esperar aquilo que realmente pode acontecer para a nossa vida. Por isso que Jesus depois conta uma parábola. E essa parábola ela tem um significado muito importante nesse terceiro domingo da Quaresma, que é um tempo onde nós somos chamados a fazer uma reflexão, fazer um exame de consciência sobre o caminho que nós estamos trilhando. E Jesus ele vai ali dizer uma parábola e vai colocar alguns elementos. E diz: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Ou seja, aqui nós temos o primeiro elemento. Esse homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Ou seja, a vinha é o lugar onde dá uvas. E no meio desse lugar que dá uvas, tinha uma figueira. E o texto continua: foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Veja que aqui esse homem fala que já veio 3 anos procurar figos nessa figueira e não encontra figo algum.
Isso porque a figueira é uma árvore que ela só dá fruto se todo o meio ambiente dela estiver ordenado e harmonioso. Porque o figo é essa fruta, né, que primeiro sai a flor, depois o inseto ele precisa fecundar dentro dessa flor. Quando ele fecunda essa flor, essa flor ela começa a se fechar, formando o figo, o fruto. E é assim que nós precisamos realmente ir, né, adentrando nesse grande mistério da figueira que Jesus Cristo nos chama a atenção. Porque todos nós somos esta figueira. E para que nós possamos dar frutos, nós precisamos justamente estar num lugar que nos proporcione dar frutos. Por isso que, se a gente não for capaz de renunciar, de realmente podar a nossa figueira, a nossa vida, das coisas ruins que atrapalham ela crescer e dar frutos, nós não vamos realmente tornar-nos capazes de corresponder ao chamado de Deus para a nossa vida, que é sim dar fruto no tempo certo. Por isso que a parábola, Jesus continua, que ali, né, aquele homem vai dizer, corta, porque está ela inutilizando a terra. Aqui Jesus ele vai falar justamente sobre essas pessoas que não se enraizam realmente em Deus, na fé. Ela fica inutilizando a terra. E inutilizar a terra é o quê? É ocupar um espaço, roubar os nutrientes de todas as outras plantas, mas não para dar frutos, mas para ficar inutilizada. E, é claro, inutilizando também aquele lugar onde ela está. Por isso que esse patrão ele vai dizer para que o empregado corte aquela figueira. Mas aquele empregado que manifesta um sentimento misericordioso e compassivo para com a figueira vai dizer, Senhor, deixa a figueira ainda este ano, vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar frutos, se não der, então tu a cortarás. Veja que esse empregado, ele ainda pede misericórdia, ele pede ali compaixão do patrão. E ele diz que vai cavar ao seu redor. Cavar ao redor de uma árvore significa o quê? Significa cortar certas raízes que estão se alimentando de outras coisas. Ou então cortar também certas raízes que estão vindo se alimentar do alimento dessa árvore. Por isso que nós precisamos, na nossa vida, justamente disso. Precisamos cortar coisas ao nosso redor, para que assim nós possamos corresponder esse grande chamado de Deus na nossa vida. E é isso que nós precisamos aprender a viver com toda a generosidade da nossa vida. Nós precisamos nos tornarmos capazes de realmente dar esse passo, cada vez mais, de correspondência, esse passo de conversão, de mudança de atitude, para que assim nós possamos ser essa figueira no meio da vinha, ou seja, no meio da criação de Deus. Essa figueira que dá frutos no seu tempo, porque é isso que Deus vem buscar em cada um de nós. É isso que as pessoas também vêm buscar em nós, esse fruto de salvação. E é isso que o Evangelho de hoje nos chama a atenção e nos leva a essa grande reflexão. Coisas inesperadas podem acontecer conosco e nós precisamos estar preparados para com essas coisas inesperadas, porque somente quando nós estamos preparados que nós realmente seremos capazes de permanecer em Deus. E permanecendo em Deus, nós saberemos aonde nós estamos nutrindo a nossa vida, que é no próprio Evangelho. E nós veremos realmente da nossa vida surgir o fruto da salvação, que é sim o fruto do testemunho,
de Jesus Cristo a todos aqueles que nós encontrarmos. Essa é a reflexão que nós precisamos fazer no dia de hoje, para que nós possamos verdadeiramente corresponder o chamado de Deus na nossa vida e estar sempre preparados, porque nós não sabemos o momento de daqui a pouco ou o tempo, de amanhã. Nós não sabemos se daqui uma semana estaremos vivos, daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos. Nós não sabemos. Por isso nós precisamos viver bem o nosso presente, porque quanto mais nós vivemos bem o nosso presente, melhor nós viveremos a nossa vida, enraizados na fé, para que nós possamos dar o verdadeiro fruto de salvação aos nossos irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.